Bom dia, amados irmãos. Bom dia, queridos. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Deus nesta manhã esteja perpetuando sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre tudo aquilo que lhe pertence. Que a paz do Deus eterno esteja juntamente contigo nesta manhã. Uma maravilhosa manhã de domingo, onde Deus tem feito presente nas nossas vidas. Deus tem nos concedido esta graça maravilhosa e também tem preparado mais um dia. Possamos assim afirmar um dia de vitória, um dia que o Senhor tem concedido a nós para nós gozarmos da plena liberdade em Cristo Jesus, o Salvador supremo e eterno. Queridos amados irmãos, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus nesta manhã para a nossa meditação, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta a cada manhã, ela traz um sustento para as nossas vidas e nos faz forte para caminharmos e prosseguirmos a nossa jornada. Louvado seja Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso 2, nós temos uma palavra onde está escrito desta maneira: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos colocar um tema nesta passagem a ser abordada nesta manhã. O primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. O primeiro passo para ser um cidadão do reino de Deus vem do arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino dos céus. O arrependimento é uma mensagem inicial do Novo Testamento pregado por João Batista. Foi levantado por Deus este homem para interromper o silêncio profético que estava já na durabilidade de 400 anos. Então ecoou a sua voz no deserto da Judéia, quando ele apareceu pregando para aquele povo às margens do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A necessidade do arrependimento leva o homem a gozar de plena liberdade com Deus. Todos nós necessitamos de arrependimento. Eu e você precisamos arrepender dos nossos pecados, precisamos arrepender dos nossos feitos que não agradamos a Deus, precisamos arrepender daquilo que temos praticado na nossa ignorância no passado e tornar-se uma nova criatura diante do Senhor. O homem já nasce com a natureza pecaminosa herdada do primeiro ancestral da raça humana, isto é, por Adão. E por isso, quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar do arrependimento. Como está escrito no Salmo 51, versículo 1, nós entendemos este assunto abordado com mais clareza. Vejamos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 11, que o filho pródigo, quando voltou para casa, foi porque nasceu no coração dele um arrependimento daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele tinha praticado, quando pediu a parte da herança que a ele pertencia e foi viver o mundo e gozar as coisas que desagradavam a lealdade do pai. Então, quando ele voltou para casa, já fraco, debilitado, com a sua vida zerada, miserável, moribundo, nasceu no coração dele o arrependimento e disse assim: voltar-me-ei e irei ter com meu pai.
Glória a Deus. E Deus se agrada quando há um arrependimento sincero no coração do homem que volta para Ele. Em Mateus capítulo 7, capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem do arrependimento pregada por João Batista e passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele estava convidando o povo, a nação, a um arrependimento, a um conserto, porque o reino de Deus está próximo, está perto, e não há momentos mais para que nós venhamos a ficar neste mundo, muitas vezes, enganados, levados por coisas banais. É momento de nós olhar para cima e cada dia, cada momento, cada hora, cada segundo, colocar dentro do nosso coração a sinceridade para servirmos a Deus e arrepender dos nossos pecados cotidianos. Arrepender de nossas faltas, de nossas falhas, de nossas práticas que cometemos durante o labor do dia. Porque Deus, Ele vem despertando a nação, desde os primórdios tempos, desde os primórdios dias dos profetas, quando o profeta disse para o povo que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Ele convidou o povo de Israel a ter um concerto com Deus. E assim a mensagem de Deus vem sendo pregada por meio da palavra de Deus, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos, começando por João Batista na era da nova graça, e chegou até nós e estamos aqui falando hoje que é necessário haver um arrependimento na vida do homem para poder ser herdeiro e co-herdeiro das heranças eternas, ao qual o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. No Evangelho de Lucas, o médico do Senhor, no capítulo 13, versículo 13, Jesus advertiu a todos, dizendo: eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então é necessário que haja um arrependimento. Porque se não houver um arrependimento, iremos perecer através e por meio da condenação eterna. O homem, para chegar a Deus, para chegar aos céus, para ascender a glória de Deus, precisa trazer o arrependimento e a lavagem e a purificação da sua vida nas águas limpas, que é a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. O apóstolo Pedro pregou com autoridade, dizendo assim: arrependei-vos e convertam-se a Deus, vós, para que sejam apagados as vossas culpas e os vossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença de Deus, ela manterá a nossa vida em um refrigério, quando nós arrependemos dos nossos pecados e da nossa velha natureza. Arrependimento, ele também abre o caminho para o perdão divino de Deus. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino de Deus. O arrependimento é aquele sentimento de tristezas e convicção por ter cometido pecados contra Deus, contra o Senhor, contra o seu Criador. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz, aleluia, pesar sobre si mesmo. Então é necessário que haja o arrependimento. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e conversão genuína, onde abre o caminho para o perdão e para a misericórdia divina de Deus sobre a vida daquele. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele relata dizendo assim que o Senhor, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento, todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento sincero e acompanhado de uma conversão genuína, mediante a presença de Deus.
E nós podemos concluir este relato nesta manhã dizendo que o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão dos céus, cidadão do reino de Deus. Que nós venhamos nesta manhã, pela grande bondade do Senhor, arrepender de nossas práticas, de nossos pecados, ou até mesmo daquilo que cometemos contra o nosso próprio irmão, contra o nosso amigo, e para que venhamos a ter uma vida abençoada por Deus a cada instante aqui nesta terra. Que Deus, o Senhor Jesus, te abençoe e te cubra com o manto da tua graça divina e eterna. Que possa brotar dentro de nós uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Deus seja contigo nesta manhã.